Olá, hoje você vai aprender a criar aqui junto comigo uma lista de aniversariantes, onde essa lista vai te mostrar sempre quem são os seus aniversariantes do mês, da semana e do dia. Isso você pode aplicar se você tem uma grande quantidade de amigos para poder presentear, ou mesmo se você precisa aplicar esse conceito na sua empresa. Lembrando que a estrutura também pode ser aplicada para outras necessidades. Se você quer descobrir como é que você faz o seu para começar a usar hoje mesmo, então fica comigo e deixa o play rolando que eu vou te ensinar do zero a fazer a sua própria planilha de aniversariantes do período. Vem comigo! Então, bora começar que a promessa é grande e a atividade também precisa de atenção. Então, primeiramente, eu vou te passar uma visão geral sobre o que faz essa nossa planilha de aniversariantes. Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a minha lista completa, contendo o nome do meu aniversariante, a data de nascimento e o local que ele é. Se eu tenho amigos, por exemplo, em todo o Brasil, então eu deixei anotado qual é a região, de onde é a referência desse amigo, ou se você está fazendo para uma empresa, você pode deixar aqui qual é o setor que essa pessoa atua na sua organização. Continue acompanhando aqui todas as etapas comigo, que no final tem uma surpresa para você. Então, prosseguindo, campus aqui do meu lado esquerdo contém as minhas informações de origem. Eu tenho uma lista razoável aqui com 42 nomes, 42 pessoas. E se por algum motivo eu esquecer onde eu tenho que preencher, eu tenho um lembrete, é só passar o cursor do mouse, a setinha do mouse, aqui sobre o canto superior direito do seu cabeçalho principal da lista de aniversariantes, que ele vai te dar uma mensagem de lembrete do que você tem que fazer. A sua área cinza aqui é a área de edição, é onde você vai preencher com todos os seus amigos ou colaboradores. Este campo aqui é o campo que sempre irá registrar a data do dia. Por enquanto, para fazer o exemplo, eu estou alterando as datas para que a gente simule a data de hoje. Supondo que hoje fosse 13 de março de 2019, o aniversariante do dia seria o Arthur, que é lá de Pernambuco. Os da semana seriam o Arthur junto com o Miguel, que vai fazer dia 16, e os do mês seriam o Arthur, o Miguel, o Luca e o Bento. E aqui no final nós temos um lembrete de quantos anos essa pessoa está completando neste aniversário. Então é bem direto e prático. O que nós teremos é que prestar atenção em algumas fórmulas e alguns aspectos para que nós possamos criar o nosso. Se eu viesse aqui e alterasse para outra data, 4, no mês de abril eu tenho somente o Ícaro, que faz no dia 4 e completou 40 anos. Quanto maior a sua lista, mais chances de você ter aniversariantes no mês, na semana e no dia. Entendido até aqui? Então vamos criar a nossa do zero. Para iniciar uma nova planilha, lembrando que estou trabalhando com o Google Sheets. Se você não conhece ainda, é só voltar aqui no canal ou comentar aqui abaixo desse vídeo que a gente te direciona para os vídeos orientando como funciona o Google Sheets. Você pode criar também na sua planilha de preferência, caso você utilize o Excel ou outra estrutura, ok? O que vai mudar é algumas adaptações, mas nós nos basearemos aqui na estrutura do Google Sheets. Criando uma nova planilha. E a sua planilha, quando você abrir, ela vai estar idêntica à minha, zerada, sem informação alguma. Correto? Então, para iniciar, nós colocaremos o nome do nosso cabeçalho principal, planilha de aniversariantes. Isso caso você queira seguir o mesmo formato e padrão que eu criei nesta minha. Mas se você quiser mudar a disposição, colocar o nome dos seus aniversariantes de lado, na horizontal, na vertical, inclinado, você que decide. Aqui é só uma sugestão de como é que você pode criar a sua.
O projeto final é por sua conta. O importante é que você crie, primeiramente, parecido com a minha, porque assim que você tiver a habilidade de criar a sua própria, você pode definir qual que é o melhor caminho para visualizar, qual é o jeito mais fácil de você controlar os seus aniversariantes do mês, de você registrar e identificar os seus aniversariantes do mês. Então aqui eu vou separar 3 linhas para servir de espaço para o meu cabeçalho de planilha de aniversariantes. E a partir da minha quarta linha, vou usar a quarta linha aqui, vou fazer um pouquinho diferente da minha anterior. Vou colocar o nome ou barra colaborador, se for o seu caso. Data de nascimento. E local ou setor. Supondo que você tenha outras informações que você também queira agregar aqui no seu cadastro de aniversariantes, fique à vontade. Eu sugeri esses 3 campos para que a gente tenha uma informação base para poder lembrar quem é o aniversariante do dia, do mês e do ano. Tá? Essas 3 aqui atendem perfeitamente o que eu preciso. Vou colocar por enquanto, vou mesclar todo esse conjunto que está selecionado. Então são 2 linhas e 3 colunas, da minha célula A1 até a minha célula C2. Eu posso utilizar o atalho, que é unir células, ou vir em formatar, unir células e todas. Ele vai transformar tudo isso daqui em um único espaço de trabalho, em uma única célula. Centralizar para já começar a deixar no formato que a gente quer trabalhar. Para esse exemplo, eu vou copiar a mesma base de dados, a mesma base de pessoas que eu tinha utilizado na minha folha 1. No seu caso, você vai utilizar a sua própria estrutura. Eu vou copiar toda essa turma e vou simplesmente colar aqui. Vou arrancar os formatos. Selecionei todo mundo e vou limpar os formatos. A informação teoricamente apareceria dessa maneira. Alguns aqui estão aparecendo como link. No seu caso, talvez não venha dessa forma. Mas se vier como se ele fosse um link de internet, é só selecionar eles, selecionando todo mundo, clicar com o botão direito e desassociar. Associar, pronto. Ele elimina o link e o formato de internet. Centralizar e reduzir aqui o tamanho da minha coluna. Perfeito. Então, um ponto importante que temos que prestar atenção. Nós temos aqui 3 colunas de informação sobre os nossos aniversariantes. Então, quando eu tiver que trazer isso aqui para cá, eu trarei também 3 colunas de informação. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver que trazer as informações de aniversariantes do dia, eu preciso reservar 3 colunas. Se eu precisar trazer informações da semana, de aniversariantes da semana, eu reservo 3 colunas. E aniversariantes do mês, a mesma coisa. Tá? Então, eu vou seguir a mesma linha aqui do meu cabeçalho e vou colocar aniversariantes do dia. São 3 colunas, então eu vou começar aqui na minha segunda. Ou, se você preferir, deixe uma coluna de espaço para ficar como se fosse o separador. Já te mostro como vai funcionar. Antes, semana, mesma coisa, reservo 3 colunas, deixo a próxima de separador e vou pegar mais 3 colunas. Aniversariantes. Sabendo que eu já tenho aqui os meus aniversariantes, eu vou mesclar ou unir
essas células e transformar em uma coisa só. Mesma coisa com esse grupo de células, unir e transformar em uma coisa só. Mesma unir ou mesclar e transformar em uma coisa somente. Centralizando as três. E agora eu criarei o campo que trará a minha data do dia. Se chamará hoje é dia. E qual a informação do meu dia? Selecionar todo mundo e vou unir esses campos aqui. Eu vou uni-los também. Para centralizar, alinhamento horizontal no centro e alinhamento vertical no centro. Mesma coisa para este campo aqui, centralizado na horizontal e na vertical. Aqui, por enquanto, eu deixarei uma data fixa. Então vamos supor que hoje seja 1º de agosto de 2019. Depois eu mudo o tipo de letra e os detalhes desse meu campo. Agora é que vai começar a parte mais importante, onde vai trazer as informações dos seus aniversariantes do mês, da semana e do dia. Para trabalhar com isso, primeiramente usaremos uma fórmula conhecida como filter. Se chama filter. E ela vai filtrar quais são aqueles dados, qual é o conteúdo que atende a uma regra determinada. É uma regra que você vai definir. Vai colocar um igual para definir que é uma fórmula. Toda fórmula nas planilhas, não importa qual seja a planilha, começa com o sinal de igual. O nome da sua fórmula, parênteses, e agora ele está pedindo para que eu defina quem que é o meu intervalo. O intervalo é a minha origem dos dados aonde eu vou buscar os meus aniversariantes do mês. Aqui é o meu espaço de aniversariantes do mês, então eu tenho que buscar esse conteúdo. Aqui é a minha origem, que está em A5, no meu caso começa na célula A5 e vai até a célula C46, coluna C, número da linha 46. Por isso, dois pontos C46. Esse 2 pontos significa até aquela célula X. Ponto e vírgula. E defino agora a minha condição. O primeiro ponto foi o meu intervalo e o segundo ponto é quem que é a minha condição. A minha condição é a seguinte. Para que eu saiba quem são os meus aniversariantes do mês, eu preciso saber quem que é o meu dia de hoje. Porque desse dia de hoje eu extrairei quem é o meu mês e vou comparar com quem está fazendo aniversário neste mesmo mês. Neste caso, o mês 8. Todo mundo que tiver no mês 8 entrará nessa lista e atenderá a minha condição. Então, primeiro ponto. Eu comentei com vocês que a gente precisa extrair o mês das minhas datas dos aniversariantes para poder comparar com o meu mês do dia de hoje. Então, para extrair o mês, eu tenho uma fórmula que faz isso. Como é que ela se chama? Acertou, é isso mesmo, mês. A fórmula mês traz exatamente qual que é o mês da minha data. Sabendo disso, eu vou selecionar o mês procurando em todas as minhas datas. Para fazer isso, essa seleção que eu fiz aqui do lado, vou apagar e fazer novamente. Eu clico na minha primeira célula, que é a célula B, onde tem a minha data de nascimento. Vou até a minha última célula, pressiono o Shift do teclado
e clico no meu último conteúdo. Ele está falando o seguinte quando eu pressiono o Shift. Eu quero que você selecione daquela primeira célula até onde eu clicar, até o ponto que eu definir. Por isso que ele selecionou toda. Da B5 até a B46. Entendido? Se não ficou claro, volta e reveja esse ponto. Até ficar extremamente claro. B5, Shift e minha última célula. Sabendo disso, então eu estou pegando a minha origem, todas as minhas datas de nascimento e tenho que comparar com quem? Tem que ser igual ao mês do meu dia de hoje. Se o meu dia de hoje é 1 de agosto, então venho aqui e falo que o mês das datas de nascimento tem que ser iguais ao mês da minha data atual, que é 1/8/2019, ou seja, o mês 8. Se completar essa condição, se atender a esta condição, então ele tem que trazer informação. Olha, não é que tem gente? Ele já identificou que a Ana Clara faz dia 28/8 e o Theo faz dia 16/8. Vamos consultar aqui e ver se a gente acha esses aniversariantes. Ó, a Clara está aqui, ó. Exatamente, ela faz em 28/8, não está mentindo, existe essa pessoa. E o Theo está aqui, em 16/8. Então, ele já está funcionando e trazendo os meus aniversariantes do mês. Eu recomendo sempre que você comece do seu maior grupo para o menor. No meu caso, quem traz mais informação são os aniversariantes do meu mês, porque meu período é maior. É mais fácil encontrar pessoas que façam aniversário em um mês do que pessoas que façam aniversário em um dia específico. Entendido aqui? Olha que legal, eu vou fazer só uma alteração para você ver. Vamos pegar esse Pedro Henrique. Ele faz aniversário no dia 29/1/78. Vocês estão acompanhando aqui comigo? Na verdade, é 29 de janeiro de 1978. Só que eu vou fazer uma alteração, eu vou alterar para o mês 8, só para ver se a minha fórmula está funcionando. Quando eu fizer isso, ele obrigatoriamente vai ter que trazer esta data aqui no meu registro de aniversariantes do mês de outubro, porque ele identificou que existe mais uma data que atende ao critério. Vamos ver se é verdade que vai acontecer isso. Vou confirmar, 29/8/78. Olha quem apareceu aqui. Pedro Henrique. Ele mudou a disposição, mas não importa, ele está trazendo aqui o meu aniversariante, de acordo com a ordem que ele se encontra dentro da minha lista. Viu como é fácil? Então, a nossa fórmula de aniversariantes do mês já está funcionando perfeitamente. Vou desfazer essa alteração que eu fiz no Pedro Henrique. Ctrl Z. Maravilha, ele já retirou. E agora a gente vai para identificar os aniversariantes da semana. Para identificá-los será um pouquinho diferente. Mas acompanhe comigo, você vai descobrir que não tem grandes mistérios. Para começar uma fórmula dentro da sua planilha, igual, e continuo com a minha fórmula filter. Filtrar quem são aqueles aniversariantes que atendem à regra. O meu intervalo é de A5 até Shift C46. Se você já conhece, já sabe seu intervalo direto, nem precisa selecionar com o mouse, você pode escrever direto. A5 2 pontos C46.
ele vai aceitar normalmente. Agora é a parte da condição. A ideia que a gente tem que entender nesse momento é que o seu ano ele tem 52 semanas. O seu ano, o meu ano, o ano de todos nós tem 52 semanas. Só que se eu comparar a semana de nascimento com a semana atual, ele pode ter variação. Porque tem dias que caem no domingo, tem dias que caem em segunda. A cada ano ele pode variar e cair numa data diferente. Cair num dia da semana diferente. E na hora de fazer a comparação de semanas, ele poderia apresentar algumas falhas. Então, para evitar isso, eu vou utilizar um recurso que vai unir o começo da minha data de nascimento com o fim da minha data do dia de hoje. Porque no final o que me interessa é saber o dia de aniversário dessa pessoa. E quem vai trazer os aniversariantes do mês é este setor aqui. É o setor de aniversariantes do mês que a gente acabou de criar. Então eu sei que todos os aniversariantes do mês já estão contemplados aqui dentro. Eu nem preciso me preocupar com os demais. Para isso, então, ao invés de selecionar toda essa turma, eu vou mudar um pouquinho. Ao invés de selecionar a minha origem lá atrás, eu vou mudar para todos os meus aniversariantes do mês. Estou selecionando até a minha última célula, mas não tem necessidade. Eu poderia selecionar no máximo até o final aqui da minha tabela, porque eu sei que eu não tenho mais aniversariantes do que 46. Então, e nós também sabemos que todos os aniversariantes não fazem aniversário no mesmo mês. Então, ele não preencheria todas as linhas deste meu mês. Tem várias situações de aniversariantes de fevereiro, de setembro, de março, então é bem variado. Eu vou utilizar também como referência M5 até o O46. Eu quero extrair parte dessa data e parte da minha data atual, devido àquelas questões de variação da semana, do número da semana que eu comentei para vocês. Então o que interessa para a gente não é saber se ele nasceu em 28/8/1981, é saber se 28/8 do nosso ano atual está dentro da semana que é o meu dia. É isso que a gente quer saber. Opa, eu estou na semana de 1/8. Essa data aqui está dentro dessa semana? Sim, então tem que trazer. Não está? Então não tem que trazer. Então, a informação mais importante dessa data do aniversariante é somente o dia, porque a gente já sabe que todas as datas aqui têm que atender a regra de ser do mesmo mês que o nosso dia definido aqui na parte superior. Se ficar um pouco confuso para ti, respira, não desanima, continua comigo que você já vai entender o porquê de todo esse passo a passo. Se eu quero extrair o dia, eu quero extrair somente esses 2 dígitos iniciais, eles estão do lado esquerdo da minha data, correto? Então eu vou utilizar uma fórmula chamada esquerda, parênteses, seleciono todas as datas. Eu quero pesquisar isso em todas as datas da minha lista. Esquerda, e falo para ele que eu quero extrair o número de caractere. Quantos? Quero extrair 2, né? 28, o 2 e o 8, o 1 e o 6. Para que a nossa data não fique sem informação, eu vou extrair também a barra. Já te explico que ela vai funcionar dessa forma. Então o que eu estou fazendo agora é extraindo o 2, o 8 e a barra. 1, 2, 3 posições. Ótimo. E eu vou unir através do e-comercial com
a segunda parte da minha data. Ou seja, eu vou extrair a direita desta minha data aqui, que será sempre fixa, não deve ser alterada, então eu pressiono F4 para colocar cifrão antes da letra e antes do número. Significa que ela não irá se movimentar, sempre a referência estará nesta célula F1, que se refere ao meu dia de hoje, que é 1/8/2019. Ponto e vírgula. E quantas posições ele tem que andar até chegar no final do meu mês? Vamos contar? 1 posição, 2 posições, 3 posições, 4, 5, 6 e 7. Vou até dar um zoom aqui para você pegar cada ponto. Ó. 9, 1, 0, 2, a barra, não se esqueça da barra, 8 e o 0. 4 posições, mais a barra 5, mais os 2 dígitos, 7. Então são 7 posições que ele vai ter que andar do final da minha data até o início. Então, 7 posições. Fecha a minha fórmula direita. E agora eu vou comparar esse conteúdo com a semana do meu mês. Para que eu saiba e possa comparar essa data, se ela está dentro dessa semana ou não, eu vou utilizar uma fórmula chamada número semana. Parênteses. Vou pegar a data do meu dia, ponto e vírgula. E aqui, no número que representa o dia, primeiro eu coloquei a data, para ele retornar o meu dia da semana, o meu número da semana, e depois o tipo. O tipo é opcional, ele está falando que 1 representa domingo, mas no seu caso, eu vou colocar como se começasse na segunda-feira. Então, é a partir do 2. Então, como a nossa fórmula aqui acabou ficando um pouco grande, eu vou separar ela para que nós possamos entender e depois eu volto aqui para terminarmos a fórmula, ok? Vai dar um erro, não se preocupe por enquanto, porque primeiramente eu quero que você entenda como é que ela funciona. Essa daqui é a nossa fórmula. Vou pegar a segunda parte dela que retorna à direita, vou tirar daqui. Essa é a segunda parte, ela compara depois com a minha terceira parte que retorna o número da semana. A gente não vai precisar. Como a gente já criou aqui dentro, esquerda, arrancamos um pedaço da nossa fórmula referente à data de aniversário. Depois à direita, pegamos um outro pedaço referente ao dia de hoje. Depois comparamos com o número da semana. Pode ter ficado um pouco confuso, por isso eu vou separar por partes para a gente entender o que cada uma delas está fazendo e também o que ela está retornando, para depois a gente voltar para a fórmula principal e concluir ela com glória. Todo mundo entendendo o que aconteceu. Agora a gente vai entender o que é que retorna cada uma dessas partes que compõem a nossa fórmula. Está aqui apresentando o erro porque a gente não completou ela ainda, mas como ela é um pouquinho extensa, vamos entender antes de darmos os próximos passos. A primeira fórmula é a fórmula esquerda. A fórmula esquerda ela vai fazer o seguinte. Vou fazer somente com o valor da Ana Clara, porque o que ele fizer para a Ana Clara é a mesma coisa que ele vai fazer para os demais. Enter. E perceba que ele fez o quê? Ele retirou os 3 primeiros caracteres da minha data de aniversário da Ana Clara. Poderia ser Ana Clara, poderia ser o Theo, poderia ser qualquer um. Ele ia fazer a mesma coisa. Ele ia retirar o primeiro dígito, o segundo dígito e o terceiro dígito. Porque
a nossa fórmula ela pega a informação da data e pede para retirar o quê? 3 caracteres da esquerda do meu texto, da esquerda da minha sequência. Se fosse no aniversário do Theo, ele iria retirar o quê? 1, 6 e a barra. Entendido? Próxima fórmula, então. Direita. Ele vai pegar. Aqui eu já tenho uma única célula. Ele pega a minha célula F1, que é essa aqui de cima, e vai pegar os 7 dígitos contando da direita. Vamos ver o resultado. Opa! Para começar a fórmula, sempre sinal de igual. Resultado 8/2019, ou seja, tudo isso aqui, 2019 até o meu final do mês, 08. Depois disso aqui, o que eu faço? Eu vou unir essa informação com essa, através deste símbolo aqui de erro comercial. Então ele pega esse 28, une com o 08/2019 e vai me trazer depois a semana, que é o ponto que não fizemos, que vamos ter que completar na nossa fórmula. Ele só pode comparar o número da semana com um número de semana. Só posso comparar banana com banana, maçã com maçã, mesmo tipo de informação com o mesmo tipo de informação. Se eu estou falando de números, então eu tenho que comparar com números. Se eu estou falando de datas, eu comparo com datas. Aqui no meu caso, eu estou falando de número da semana. Então eu tenho que comparar o número da semana do meu dia de hoje com o número da semana da data do meu aniversariante. Neste caso, o exemplo é a Ana Clara. Então, em 28/8/2019 será o aniversário da Ana Clara. O número da semana, o que ele faz? Ele vem, vou fazer a minha fórmula igual e vou colar a minha fórmula número da semana F1, que é a minha data do dia de hoje, reforçando para quem pulou o início do vídeo. Essa data aqui é uma data simulada. Estou simulando que hoje é 1 de agosto de 2019. Eu posso colocar qualquer data aqui para simular quem são os aniversariantes do período, dia, semana e mês. Correto? Sequência, então. Além disso, eu determinei que o meu início da semana será a partir de segunda-feira. Tá? Então, segunda-feira representará o meu início da semana. Legal, então. Então, para essa data, 1/8/2019, o retorno é de 31, ou seja, estamos na semana 31 de 52 semanas que nós temos no ano. Todo ano nós temos 52 semanas, é completado por 52 semanas. E a semana de 1/8/2019 representa a semana número 31. O que ele deve fazer é o seguinte: comparar se a semana do aniversariante é a mesma semana da data de hoje. Se for igual, então, adivinha, ele será um aniversariante da semana. Caso contrário, não será. Então eu vou fazer igualzinho nós colocamos na nossa fórmula. A fórmula da... Vou separar aqui por partes para ficar mais fácil. Fórmula da esquerda, que retornou 28 barra. Ele pega essa informação na data do aniversariante. Vou unir esta informação, vou concatenar, vou grudar, vou juntar esta informação com os 7 dígitos da minha data de hoje, 7 dígitos finais, ou 7 dígitos da direita, 9102/08. Então, tudo que está daqui para cá vai ser unido com o meu dia mais a minha barra.
Tudo isso vai se transformar numa data, que vai virar o quê? Dia 28/8/2019. Tudo isso por quê? Porque não importa o ano que ela nasceu. Isso só vai importar para eu calcular quantos anos ela tem. O que me interessa é saber o dia que ela faz aniversário, para saber se a minha data atual corresponde à semana de aniversário desta pessoa, deste participante, deste colaborador. Compreendido? Continua comigo aí, segura. Vamos caminhar para a nossa próxima validação. Depois que eu fiz isso e tive como resultado 28/08/2019, que é a união desta informação com esta, eu vou querer saber qual que é o número da semana desta data. Ainda não fizemos isso aqui, está faltando, porque essa data aqui, ela só é retornada pelo resultado deste conjunto. Este conjunto retorna esta data. Perfeito? Então, o número da minha semana, ele vai ter que se basear neste conjunto que irá trazer o número da semana. Nós vamos utilizar uma fórmula para poder trazer esse conteúdo para a gente. Depois que eu sei o número dessa semana, eu vou comparar com o número da semana da minha data de hoje. Se os dois forem iguais, então significa que a data do aniversariante está dentro da semana. Se não, ele não está. Simples assim. Então, como eu já tenho aqui o número da semana, lembra que a gente acabou de testar lá embaixo? Ele retornou a semana 31 para esta data de 1/8. Agora a gente precisa descobrir qual é o número da semana que corresponde a essa data que a gente acabou de gerar com essa sequência de fórmulas. Fórmula esquerda e fórmula direita. Então eu venho, antes de tudo, começo com a minha fórmula número semana. Parênteses. Sei que toda essa informação vai trazer a minha data do meu aniversariante, data que ele vai fazer aniversário neste ano, ponto e vírgula, e qual é o dia da semana que começa, qual o dia que você vai considerar o início da semana. Como eu estou trabalhando aqui no meu segundo exemplo com o dia 2, que é segunda-feira, então eu também tenho que comparar banana com banana, maçã com maçã, 2 com 2, segunda com segunda. Separando a visão agora. Esse conjunto de fórmulas retorna a data e esta fórmula maior retorna o número da semana. Sabendo o número da minha semana, eu vou buscar qual é o número da semana do meu dia de hoje e aí eu comparo esta informação com esta e esta informação com esta. Se forem iguais, estamos na semana do aniversariante. Se não, ainda não chegou ou já passou a semana deste aniversariante. Entendido? Sequência então. Alterar os meus valores aqui porque eu estou trabalhando até a linha 46. Então eu vou até o mesmo período. Como ele verifica que tem valores que nós usamos aqui para entender melhor cada parte da nossa fórmula, ele dá uma falha comentando que o resultado da matriz não foi expandido porque substituiria os dados em I11. Então ele identifica que tem dados aqui que podem ser sobrescritos e por isso que ele apresenta essa falha de referência aqui na sua fórmula. Eu vou apagar esses valores. Maravilha, minha fórmula já está aqui. Eu preciso saber se a minha fórmula está funcionando.
Então, para isso, eu vou testar com uma data que a gente tem aqui próximo. Vou usar 15/8. Ó, e aparentemente sim, ela está funcionando. Como é que eu sei? Porque 15/8 é na mesma semana de 16/8. Então, se hoje fosse dia 15 de agosto, o Theo, que faz aniversário dia 16, ele seria o aniversariante do mês e estaria entre os aniversariantes da semana. É importantíssimo que fique clara essa referência. Compreendido? Agora, se a gente voltar para dia 1/8, ele desaparece, porque ele não é um aniversariante da semana. Aniversariante da semana seria somente no dia 29, 30, 31, 1, 2, 3 e 4. Fazer até domingo. Então, fórmula de aniversariantes da semana completado. O próximo passo é descobrir quem que é o aniversariante do dia. Lembrando que nós temos várias formas e fórmulas para resolver este mesmo problema. Essa que eu estou te mostrando, essa maneira, essa fórmula, esse caminho que eu estou te mostrando, ele não é o único. Você tem outros caminhos que você também consegue resolver essa mesma situação. Se você quiser também, pode compartilhar aqui nos comentários como é que você faria. Se você já conhece um pouquinho de fórmulas, já tem uma noção como é que você conseguiria resolver esse problema, comenta aqui como é que você faria essa solução. Para mostrar um exemplo diferente dos que a gente já trabalhou aqui, eu vou utilizar uma outra função para identificar quem que é o meu aniversariante ou os meus aniversariantes do dia. Para começar com uma fórmula, igual, vou continuar com o filter como a minha base. O meu intervalo, eu não vou trabalhar desta vez com os aniversariantes do mês, eu vou voltar aqui para minha referência. Mas, lembrando, como eu acabei de explicar, se eu quisesse, eu poderia me utilizar desses dados aqui. Por quê? Porque os dados dos meus aniversariantes do mês já trariam o conteúdo que eu preciso para identificar quem que é o aniversariante do dia. Mas eu vou te mostrar aqui uma visão diferente para te dar possibilidades de trabalhar com mais ferramentas. E vírgula, quem que é então o meu intervalo? Eu falei para ele que é a minha base aqui, a minha origem dos dados, que é do Enzo até a localização do Benício, que fica lá na C46, dia 5 até C46. E a regra que ele terá que contemplar é a seguinte: vou utilizar uma fórmula chamada texto. Nessa fórmula texto, eu vou verificar todas as datas de nascimento e vou convertê-las no seguinte formato: DD/MM. Aí você se pergunta, mas o que é que isso significa? DD significa o seu dia em 2 dígitos, ou seja, 01, 02, 03, 04, 10, 21, 23 é o seu número do dia no formato de 2 dígitos, assim como você tem na sua data. Olha aqui, todos esses dias aqui estão apresentados no formato de 2 dígitos, correto? E o mês é a mesma coisa, é o seu mês no formato 2 dígitos, ou seja, seria idêntico a os exemplos que nós temos aqui também, em azul. 02, 09, 01, 12, 10, 03. Então, o que eu estou falando para ele é: pegue todas as datas de nascimento e mostre para mim somente o dia e o mês. Por que o dia? Porque eu preciso saber se esse dia aqui, se ele corresponde à minha data de hoje, ao meu dia de hoje, e o mês, se ele corresponde ao meu mês de hoje.
O ano não me interessa o ano que ele nasceu, eu só quero saber o dia e o mês, porque irá representar que ele está fazendo aniversário. Então, se você nasceu no dia 25, vamos supor que você tenha nascido no dia 25/8/1990, não me interessa saber se você nasceu em 1990. Me interessa saber qual o dia que você nasceu e qual o mês. Porque eu irei comparar isso aqui com a data de hoje. Porque se hoje for dia 25/8/2019, significa o quê? Que você está fazendo aniversário. É isso que importa para mim. Fácil, né? Então vamos lá, eu vou comparar isso com quem? Opa, fecha primeiro parênteses e vamos comparar com a nossa data de hoje, que está aqui em cima. Nesse mesmo formato, eu tenho que comparar, lembra? Maçã com maçã, banana com banana e data no mesmo formato com data no mesmo formato. Estou convertendo em texto e vou comparar. Só que ao invés de ser de B5, que são as minhas datas de nascimento, eu vou comparar F1, tecla F4 do meu teclado para travar. Sempre eu vou comparar com a data que vai aparecer no meu dia de hoje aqui em cima. Sempre a comparação será dessa forma. Datas de nascimento têm que ser confrontadas com o meu dia de hoje, para que eu saiba se essa data, se seu dia e mês correspondem ao dia e mês do ano que estamos. Se corresponder, você está fazendo aniversário. Comparei o texto com o texto da minha data de hoje e vamos ver o resultado. Então o erro que deu aqui, ó, não foram encontradas correspondências. Não tem problema, isso não é um erro, ele só está falando que ele não encontrou nenhum valor correspondente. Para que isso não fique aparecendo, eu já vou te mostrar como é que você vai fazer para retirar essa mensagem de erro. O que a gente quer saber é se isso aqui está funcionando ou não. Tá? Então eu tenho aqui 2 aniversários para teste, o da Ana Clara e o do Theo. Para que o Theo faça aniversário, que dia que tem que ser hoje? Dia 16/8, certo? E para que a Ana Clara faça aniversário, tem que ser 28/8. Eu vou pegar o exemplo do Theo e vou converter este meu dia de hoje em 16/8. E o que tem que acontecer? O Theo tem que vir aqui para o meu aniversariante do dia e o meu aniversariante da semana. Se o meu dia for dia 28, quem vai ter que vir aqui para aniversariante do dia e da semana será a Ana Clara. Agora a gente vai voltar para o nosso começo do mês, onde estava dando erro. Como que você faz para corrigir esse erro? Você vai empacotar essa fórmula aqui dentro de um validador que vai verificar se o retorno for vazio, se não tiver dados, se gerar um erro de retorno como esse daqui, eu quero que você não me apresente nenhuma informação. Esse validador se chama si.erro. É a minha fórmula si.erro. Ele vai verificar tudo isso aqui. Se o resultado dessa fórmula aqui for aquele n/d que nós acabamos de ver, então eu quero que você faça o seguinte, ponto e vírgula, você vai me mostrar, abro aspas e fecho aspas, você vai me mostrar o campo vazio, sem informação nenhuma. Eu não quero saber que veio com informação vazia. Eu já sei que vai ter situações onde eu não vou ter aniversariante do meu dia. Isso não é um problema. Eu venho completo. Pronto. Olha, agora já não está aparecendo nada. A fórmula, ela continua aqui. Mas se gerar erro, não tem problema. Ele vem vazio.
Se não trouxer nenhum dado, não tem problema, ele vem vazio. Entendido? Significa que, agora que está vindo vazio, a gente tem que testar. Vou mudar de novo para 16, que é aniversário do Theo, e vamos ver se ele aparece. Quem aparece aqui é o Theo, então tá perfeito. O único erro é que esta coluna aqui, ela está com formatação de número. Então não se espante se aparecer um número estranho que você não entendeu. Ela só está formatada de maneira errada. Vou selecionar todas as informações aqui dessa coluna, todas as células dessa coluna, e vou alterar o formato para número e data. Eu já tenho o formato pronto. 26/9/2008, que é dia, mês e ano. Se você não tiver, é só vir em mais formatos e colocar um formato personalizado de data, aliás, mais formatos de data e hora. Aqui você escolhe um formato que traga o dia, mês e o ano. Como nesse exemplo aqui eu tenho 1. Como é que eu sei que esse é o exemplo correto? Porque o dia é 5. Veja que está escrito dia aqui. O mês é 8. Veja aqui que em mês é 8. E o 1930 é o meu ano. Mando aplicar. E pronto, já está formatado corretamente. Ah, mas não era assim que eu queria visualizar. Não era dessa forma. Então a gente vai alterar. Vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Eu quero só ver o dia e o mês. O ano, para mim, não importa. Antes de a gente começar, eu vou arrancar essas linhas a mais. Eu seleciono a minha linha clicando em cima do número. Pressiono Ctrl, Shift e seta para baixo. Ele vai selecionar todas as minhas linhas até a última da minha planilha, que está disponível. Clico com o botão direito em qualquer área selecionada e venho em ocultar linhas. Pronto, ele já ocultou todas as linhas que eu tinha aqui para baixo. Não vou precisar usá-las. Agora eu já vou formatar com vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui toda essa turma. Pressiono o Ctrl. Clico com o mouse seguro e vou arrastar até o último que eu tenho aqui. E com o Ctrl ainda pressionado, clico seguro e arrasto para todas essas células que eu tenho visíveis aqui. Veja que essas 3 áreas aqui selecionadas em destaque são as áreas que eu vou apresentar a minha nova formatação de data. Então eu quero somente o dia e o mês, não mais dia, mês e ano. Venho em formatar, número, e aqui dentro de número, provavelmente você terá alguma formatação já neste modelo, que nem o meu, ó, DDMM, que é dia a dia, mês e mês. Se não tiver, é só vir em mais formatos e mais formatos de data e hora. Aqui dentro você vai encontrar um que atenda à sua necessidade. Ó. Nesse caso, ele está invertido para mim, está como mês e dia. Eu preciso do contrário. Venho, seleciono aqui a minha data completa e só peço para eliminar o meu ano. Vou arrancar aqui a barra também, fica dia e o mês. Aplico e pronto, agora todas as datas já estão formatadas como dia e mês. Vou centralizar todas elas. Vou reduzir o tamanho também dessa coluna, está muito grande. E vou trazer mais uma informação de valor aqui para minha última coluna do aniversariante. Vou reduzir o tamanho dessa, reduzir o tamanho dessa e reduzir aqui o tamanho dessa também. Nessa coluna eu quero trazer, além da data de aniversário do meu aniversariante, eu quero saber quantos anos ele está fazendo. Aqui no final eu vou incluir a diferença de anos da minha data de hoje com a data de nascimento do aniversariante para saber quantos anos ele está fazendo.
Para esse cálculo, eu utilizarei uma fórmula chamada DataDiff. Parênteses. Vou colocar a minha data de início, seguindo o exemplo aqui. A menor data vem primeiro e a maior data vem no final. Então, a minha menor data é a data de nascimento, ou seja, data de nascimento da Ana Clara, ponto e vírgula, a minha data do dia de hoje, ponto e vírgula. A única diferença é que a data do aniversariante vai mudar. Caso eu mude de linha, ele já não vai ficar mais na N5, que é a linha onde está a Ana Clara. O Theo vem para o 6. Se eu mudasse para outra linha, do Arthur viesse para o 7, o Joãozinho viesse para o 8 e assim por diante. A minha data final sempre vai ser a data do dia de hoje e ela sempre vai ficar nessa posição. Se a posição é fixa, então eu pressiono F4 para que esta célula nunca seja modificada. Isso é muito importante, senão a sua fórmula vai retornar erro. A final é sempre baseada na data do dia de hoje e a data do dia nunca será mudada aqui na minha fórmula. Ele sempre vai buscar essa referência aqui nesta posição. Ponto e vírgula, e eu quero saber a diferença de anos. Se é anos, eu tenho que colocar letra Y, que é de years. E aí ele fez o cálculo. Neste caso, a Ana teria 37 anos, baseado que ela nasceu em 1981. E o Theo, 34, baseado que ele nasceu em 1985. Replico essa fórmula para todos os meus demais campos aqui. Ah, mas aí você vê, ó. Olha o que aconteceu. Ele retornou aqui o cálculo do meu valor vazio menos a minha data em anos. Ele fez o cálculo e deu 119. Só que quando tiver vazio, ele não deve fazer o cálculo. Ele só deve fazer o cálculo quando tiver informação dentro da data do aniversariante. Aqui tem valor, mas aqui não. Para que a gente bloqueie este cálculo indevido, eu vou utilizar uma fórmula chamada como fórmula C. Já percebeu que essa atividade de hoje tem várias fórmulas aninhadas com outras fórmulas. É uma fórmula dentro da outra, mas que dá muito mais poder de ação para você. Você consegue fazer muito mais, você consegue ampliar as suas ações aqui dentro da planilha e reduzir as suas margens de erros no retorno dos seus dados. Então, minha validação será baseada na coluna de aniversário, coluna de data de nascimento. Para fazer uma validação, eu utilizo a fórmula C. Eu utilizo uma expressão lógica para verificar se uma condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele vai fazer tal ação. Se for falsa, ele faz outra ação. Ele valida a sua expressão lógica. Se essa expressão lógica for verdadeira, então ele faz uma ação X, se não, ele faz uma ação Y. Uma ação se verdadeiro e uma ação se o valor for falso. Eu venho aqui e peço para verificar a minha célula N5. Se essa célula N5 ela for vazia, se ela não tiver nada, então ponto e vírgula. Se isso for verdade, se dentro da minha célula N5 não tiver informação, eu quero que você coloque simplesmente a célula vazia. Eu não quero que você faça nenhuma operação, simplesmente coloque um valor vazio dentro da minha célula. Ponto e vírgula. Se não, eu quero que você faça o nosso cálculo e saiba a diferença entre a data de nascimento e a minha data atual. Entendido? Verifica a data de nascimento. Se não houver informação, se dentro de N5 for vazio, igual a nada, então eu quero que você não coloque nada dentro da célula. Se não, se tiver informação, eu quero que você faça o cálculo e retorne a diferença de anos. Nada mudou.
Aqui também nada mudou, você viu que ele replicou, o número continua igual. Veja aqui, ó, que a fórmula já está com C. A diferença vai mudar para esse de baixo. Aqui já some a informação. E a fórmula está aqui dentro. Por que que ele não trouxe nada? Porque ele veio aqui dentro e viu que a data de nascimento estava vazia. Se a data de nascimento está vazia, se não tem nada, então não coloque nada aqui dentro. Prontinho. Repliquei para todo mundo. Já tenho a idade do meu aniversariante. Vamos deixar ainda mais bonitinho, mais apresentável. Além de tudo isso daqui que a gente já fez, só se ele fizer o cálculo da diferença de anos, eu quero que ele ainda coloque no final. Lembra que o símbolo de e-comercial é concatenar, unir. Então, concatene com espaço anos. Pronto. Se eu mudar a data aqui para qualquer outro mês, vamos mudar. A gente trabalhou bastante já com agosto. Vamos para junho. Vamos supor que hoje seja dia 9 de julho. Percebe que os nomes já mudaram. A data de aniversário, data de nascimento, aliás, dos aniversariantes, já consta aqui diferente. 30/7, 14/7 e 19/7. Vou aumentar aqui para aparecer também junto ao meu local. E aqui já vem também o cálculo de idade desses aniversariantes. Se o meu dia for 9/7, então a Maria Clara está pronta para fazer aniversário nesta semana. Vamos ver se é verdade? Dia 9/7, Ana Clara faz dia 14. E é verdade mesmo. A gente marcou que era segunda-feira, a virada da semana. Ela faz no domingo. Então tá dentro da semana. Muito legal isso daqui, né? Vou selecionar agora as minhas divisórias. Com ponto pressionado, seleciono os meus demais valores que eu pretendo formatar. Seleciono aqui, vou selecionar aqui, aqui. Ponto. Aqui também vai. Deixa eu ver se tá... Opa, aqui também vai. E acho que é isso. Por enquanto é isso daqui. Vamos mudar as cores. Escolher uma cor mais... Vermelho? Não, ficou muito forte. Vou mudar para... Não... Roxo. Vou deixar esse roxo aqui para chamar a atenção. Aniversariantes. Hoje é dia... uma célula para completar a mesclagem, que a gente colocou depois essa coluna de anos, de cálculo do ano. Então vou selecionar tudo e vou mesclar. Seleciono agora, já está todo mundo formatado dentro do mesmo espaço, todo mundo disponível dentro do mesmo quadrante. Mudo também o tipo de letra, o
tamanho da minha letra. Aniversariantes. Hoje é dia... Foi demais, vamos diminuir um pouco. Aumenta o tamanho aqui. Vamos também aumentar o tamanho da nossa letra. Pronto, se hoje for dia... Não gostou do tamanho da sua letra, é só aumentar um bocadinho. Não aumenta muito, porque senão vai extrapolar o tamanho da sua coluna, que nem aconteceu aqui com o meu. Vou reduzir, redimensionando. Se quiser, pode colocar em negrito também. E agora tá praticamente pronto. Se você quiser aqui, é só alterar para outras datas para você testar. Por exemplo, hoje vamos supor que seja dia 14, o dia do aniversário da Maria Clara. Vou alterar para dia 14 e ela tem que aparecer aqui na lista de aniversariantes. Dia 19, vamos alterar. Quem tem que aparecer é o Danilo. Se eu mudar de mês, vou mudar para janeiro. Janeiro, 16 de janeiro. Opa, olha que legal testar. Não foi encontrado nenhuma correspondência. O que a gente pode fazer para não gerar esse erro? Fórmula se.erro. O resultado foi... Não encontrou nenhum valor, né? N/D jogo da velha. Então, se ele fizer essa fórmula toda e resultar aquele erro, eu quero que você faça o seguinte: coloque nada. E pronto, tá resolvido. Agora não importa se ele tem ou não informação. Se ele trouxer um conteúdo vazio, ele não vai gerar o erro, vai aparecer simplesmente sem conteúdo aqui dentro. Vamos simular o aniversário de alguém? Da Maria Eduarda, que faz aniversário dia 29. Olha que legal, hein? Dia 29 não é só a Maria Eduarda, não. Tinha mais gente que eu não prestei atenção. Era o Pedro Henrique e a Maria Eduarda. O Pedro Henrique tá fazendo 41 anos e a Maria Eduarda tá fazendo 61. Na verdade, ele só vai trocar a idade quando atingir a data de aniversário. Porque você pode fazer o cálculo, se você quiser, para já alterar com a idade que a pessoa vai fazer, mas aqui ele só vai alterar a data de aniversário assim que ele completar o período do ciclo até chegar a data do aniversariante. Ela só faz 61 assim que chega no dia 29. Isso dá para alterar, fazer uma fórmula diferente, mas aqui neste exemplo a gente está calculando a idade que ela tem e a idade que ela vai ficar. Ou eles, né? Nesse caso, o Pedro Henrique e a Maria Eduarda, que fazem aniversário no dia 29, ou fizeram no dia de 29, como a gente já está numa data futura. Se você não quer ficar trocando a sua data, agora que vem a chave final. Você pressiona uma fórmula que traz a data de hoje. Fecha e Enter. Pronto. Agora sim, ele, todo dia que você abrir, ele irá trazer a data atual e você já vai saber quem que é. Aniversariante do mês, aniversariante da semana e aniversariante do dia. É assim que você mantém a sua lista de aniversariantes organizada. Gostou dessa dica? Então faz agora e aplica já na sua vida. Traz toda a sua lista de amigos, aqueles 15 mil amigos que você tem, registra na sua planilha e já faz o teste para ver se está funcionando do mesmo jeito que fizemos aqui. Se tiver alguma sugestão, é só colocar aqui nos comentários. E é claro, se você curtiu, deixa o seu like logo aqui abaixo. Se você achou essa informação útil para você,
Compartilhe com seus amigos que também pode ajudar eles. Do mesmo jeito que te ajudou também. E se você gostou demais dessa dica, não deixe de seguir os nossos canais nas redes sociais. Te espero no nosso próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!